Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. As barragens e os impostos. Uma grande vitória do país pobre do interior. A EDP não pagou o imposto de selo sobre a venda de 6 barragens e o Governo não consegue explicar porque é que autorizou o negócio. Recebeu um alerta numa reunião no dia 2 de setembro de 2020, recebeu 2 dias depois um memorando escrito e a este propósito os ministros apressaram-se a defender os interesses da EDP e a atacar o movimento que denunciou o caso, quando esse memorando, que eu aliás tenho aqui, denunciou claramente os riscos de planeamento fiscal agressivo e aconselhou o Governo a fazer depender a autorização do negócio do pagamento desses impostos. No dia 3 de abril de 2021, a deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, interpelava o Governo sobre as razões que tinham levado a autoridade fiscal a prescindir de impostos na venda de 6 barragens da EDP aos franceses da Engie. 4 anos e meio depois, a pergunta foi respondida pelo Ministério Público. Não há razões nenhumas que expliquem essa renúncia. Num despacho conhecido estes dias, o Ministério Público arquiva alegados crimes fiscais imputados à EDP, mas exige à autoridade tributária a cobrança de 335 milhões de euros no espaço de um ano. A EDP pode recorrer da decisão e, eventualmente, anulá-la. Mas até lá, o que fica na opinião pública é a prova de que o Estado português, sempre exigente na cobrança dos impostos aos cidadãos, fez orelhas moucas sobre os impostos associados a um negócio de 2.200 milhões de euros. O que aconteceu para que essa lacidão da autoridade fiscal, essa desistência, tivesse sido contrariada pelo Ministério Público? A EDP vai ter que pagar IMI sobre as barragens, primeiro, e foi obrigada pelo Ministério Público a entregar 335 milhões de euros ao fisco, depois, porque teve pela frente um adversário poderoso. O movimento cultural Terras de Miranda e os municípios de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso, onde ficam as mais importantes das barragens vendidas pela EDP. Num raro exemplo de cidadania, o movimento forçou não apenas a autoridade fiscal, mas também a justiça a agir. Como as receitas do imposto de selo e do imposto municipal sobre transações são receitas das câmaras, e como as barragens geram riqueza no seu território, não desistiram de lutar para que as suas populações recebessem uma fatia das mais-valias do negócio multimilionário. Claro que ter no movimento José Maria Pires, que já fez parte da direção da Autoridade Tributária, António Preto, advogado, professor e especialista em Direito Fiscal, ou Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia do Porto, ajudou. Mas, mais do que competência, o que é notável nesta luta de David contra Golias foi a determinação dos cidadãos de braço dado com o poder local. Um caso raro neste país em que as grandes empresas olham para o território como colónias onde podem tudo tirar sem dar nada em troca. Um exemplo de como o país sonolento pode despertar e ser capaz de travar as injustiças de que é vítima. Para aprofundar as causas e as consequências do que se passou, convidamos o advogado António Preto para este episódio do P24, que representou os municípios neste processo contra o Estado e que, até ver, conseguiu que mais de 200 milhões de euros passem para os cofres pobres dos municípios das Terras de Miranda. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Dr. António Preto, muito obrigado por vir ao P24. O Ministério Público afirma que a venda das barragens à Engie foi um negócio normal e não uma operação de cisão e fusão com direito a isenções fiscais. Aliás, esta sempre foi a vossa tese. Como explica que a posição da autoridade tributária neste processo, que sempre resistiu a cobrar IMI ou a cobrar IMT, Imposto de Selo e IRC neste negócio? O que é que justificará, portanto, esta resistência, digamos assim, da autoridade tributária? Bem, não posso antecipar qual é o motivo da reserva mental com que provavelmente alguns dirigentes da autoridade tributária encararam este negócio. Agora posso-lhe dizer que foi uma unidade de elite dentro da autoridade tributária, que é a unidade dos grandes contribuintes, que ajudou o Ministério Público no cálculo destes impostos. Portanto, se verdadeiramente, de facto, houve, pelo menos aparentemente, algumas resistências do topo da autoridade tributária, a verdade é que a nata da nata ou a elite, digamos assim, dos técnicos e dos inspectores tributários que colaboraram e que fizeram esta inspeção, foram eles que permitiram ao Ministério Público apurar estes valores e, portanto, devemos congratular-nos com essa
sentido de responsabilidade desses inspectores tributários. Se tudo correr bem, ou seja, se é a decisão do Ministério Público que dá um ano à autoridade tributária para cobrar 335 milhões de impostos, se isso correr tudo bem, quanto é que é expectável que as autarquias que têm, portanto, nos seus territórios estas 6 barragens possam receber? Eu tenho aí uma boa notícia, porque há aqui uma espécie de fermento relativamente a esses valores. Ou seja, como o apuramento deste montante, destes 335 milhões de euros, grosso modo, resultou da aplicação da cláusula anti-abuso, significa que os juros compensatórios vão ser majorados em 15%. Ou seja, os juros compensatórios são os juros que são devidos porque no dia 16 de dezembro de 2020 não foram pagos os impostos, e a taxa aplicada é uma taxa de 10%, 10 e tal por cento, majorada em 15%. Portanto, a primeira boa notícia para os municípios, que ainda não foi falada sequer no espaço público, é que esses 335 milhões de euros têm aqui um lado de colesterol bom, digamos assim, desse ponto de vista. Naturalmente que isso vai impactar aquilo que é a receita dos municípios, porque destes 335 milhões de euros, 121 milhões de euros de imposto de selo, mais 99 milhões de euros de IMT são receita dos municípios e, portanto, significa que a parte de Leão, se nós aqui pudermos dizer, que são de 220 milhões de euros, serão receitas dos municípios com a majoração dos juros compensatórios mais 15%, digamos assim. Portanto, isto é um valor que vai ter muito impacto no desenvolvimento local, mas mais relevante do que isso, acho que é um sinal muito importante quer para os movimentos de cidadania, quer para os municípios, e é a melhor das notícias que os contribuintes portugueses poderiam ter. Porque só para dar aqui uma ideia, no fundo estamos aqui a falar de cerca de 400 milhões de euros. 400 milhões de euros equivalem a 1% da receita, permitiam-nos baixar a receita do IRC de todas as empresas num 1%, é o custo de 1% da baixa da taxa de IRC. É muito dinheiro, portanto. Muito dinheiro e, portanto, significa que os contribuintes portugueses, genericamente, vão beneficiar em muito com esta cobrança. De qualquer forma, o Ministro das Finanças já alertou para a possibilidade da EDP recorrer e ganhar a contestação. Parece-lhe provável, enquanto jurista e especialista nestas áreas? Vou dizer que a minha absoluta convicção é que a EDP nunca poderá ganhar esta ação por uma razão muito simples, porque nós estamos aqui perante uma operação que foi uma operação simulada de decisão quando verdadeiramente aquilo que ocorreu há uma venda, e se nós pegarmos naquilo que é a jurisprudência prevalecente e uniforme desse ponto de vista, que é a jurisprudência portuguesa nestas matérias, nós não temos aqui dúvida absolutamente nenhuma de que esta operação é ela em si uma simulação e que o funcionamento da cláusula anti-abuso é quase matemática, muito embora no direito o 2 mais 2 seja sempre discutível, eu estou aqui absolutamente convencido que estamos perante o 2 mais 2, porque não há na jurisprudência portuguesa, só para dar aqui um exemplo, no fundo o essencial que levou a desconsiderar isto foi dizer o seguinte: eu quando faço uma operação de decisão tenho que destacar a totalidade do ramo de atividade. O ramo de atividade, claro, quando estávamos a falar, eram barragens. E, portanto, verdadeiramente, em vez de eu destacar, a EDP tem 60 barragens e só destacou 6. Portanto, se ela tivesse destacado as 60 barragens e as tivesse transmitido por esta via, não estávamos aqui a discutir, porque estávamos verdadeiramente perante uma operação de decisão. Como aquilo que a EDP fez foi aqui uma atrapalhada de fingir, digamos assim, que era uma operação de decisão, daquilo que é as instruções da autoridade tributária e aquilo que é a jurisprudência prevalecente e uniforme, não há aqui qualquer espaço para que a EDP possa, numa situação de uma luta justa e legal, ter aqui alguma oportunidade de não pagar estes valores. De qualquer forma, todos os municípios já ganharam na cobrança do IMI e ganharam agora na cobrança dos outros impostos, de acordo com a decisão do Ministério Público. Que significado têm estas decisões para os cidadãos e para os municípios da terra de Miranda? Quanto mais não seja, enfim, vale a pena lutar.
Sim, o valer a pena, vale sempre a pena lutar, mas eu acho que este é um sinal, sobretudo, muito relevante naquilo que é o contexto nacional. Nós, verdadeiramente, muitas vezes, temos aqui um bocado uma espécie de dedo em risco e de censura relativamente ao populismo, mas o populismo surge eventualmente, ou surge necessariamente, porque há decisões deste género que criam descontentamento. E deste ponto de vista, aquilo que os contribuintes portugueses têm que estar satisfeitos, porque o Estado de Direito funcionou, porque a magistratura foi capaz, daqui no caso do Ministério Público, foi capaz de ultrapassar aquilo que era, por exemplo, uma orientação do Ministro Matos Fernandes. Nós não nos podemos esquecer, e há aqui um erro grosseiro e tão grande, que nós aqui não podemos deixar de lembrar que no dia 28 de dezembro, em Miranda do Douro, o ministro Matos Fernandes e o... Desculpa, Sr. Doutor, 28 de dezembro de 2019. 2020. Já 2020, sim. O ministro Matos, logo a seguir ao negócio, portanto, passado 8 dias do negócio, já por ali o Natal pelo meio, o ministro Matos Fernandes foi a Miranda do Douro, acompanhado do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, isso tem que ter significado, que era o Dr. Mendonça Mendes, à época, a dizer que não eram devidos impostos. Isso está na net, está aí em todo o lado. E a verdade agora nós percebemos que eles se enganaram por coisa pouca, 335 milhões de euros. E repare, quando o ministro Matos Fernandes autorizou a operação, sabendo concretamente que tipo de operação é que era, e que ainda por cima tenta cobri-la dizendo que não são devidos impostos. Termos um Ministério Público em colaboração com a Autoridade Tributária ou com uma unidade de elite da Autoridade Tributária é concluir que há impostos para pagar, ainda que tenham decorrido 5 anos, é necessariamente uma grande vitória do Estado de Direito, em primeiro lugar, depois dos municípios, também das populações locais, mas aquilo que eu acho que temos que evidenciar é o significado nacional que isso também tem. Doutor, de qualquer forma, portanto, perante havendo dúvidas, seria expectável que um Ministro da República dissesse que é preciso pagar impostos e não ao contrário. Sim, eu acho que foi uma declaração muito infeliz do Sr. Ministro das Finanças, provavelmente que é uma pessoa íntegra e, portanto, uma pessoa honesta e que provavelmente neste momento já está arrependido daquilo que disse na saída de uma reunião e, portanto, provavelmente não estava preparado, porque para além disso, naquilo que ele diz, há ali alguns erros. Não diria que são erros palmatória, porque um ministro não tem erros palmatória, digamos assim, quando ele diz que isto agora vai ser ainda avaliado pela autoridade tributária e a autoridade tributária vai fazer ou não a liquidação de imposto em função dessa avaliação, aqui não há margem nenhuma para a discricionariedade da autoridade tributária. Portanto, estamos aqui sujeitos a poderes vinculados. E o Ministério Público diz temos que pagar isto e vão ter que pagar isto. Aliás, a autoridade tributária nunca falaria a duas vozes, ou seja, não teria a unidade de elite a fazer a liquidação de imposto nestes termos e depois uma outra qualquer a dizer uma coisa que fosse diferente. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças não está bem informado, mas também ele não é jurista de formação e percebe-se naturalmente. De qualquer forma, portanto, esse seu comentário tem a ver, portanto, com a reação do Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, depois de ser conhecida a decisão do Ministério Público. Uma outra pergunta que eu gostava de lhe colocar, Dr. António Preto, é quando começou esta ação, alguma vez acreditou que tinham condições de ganhar? Sempre soubemos que íamos ganhar. Isso para mim nunca houve qualquer dúvida. Eu sou professor, ou fui professor durante muitos anos na área de planeamento fiscal. Na minha atividade sei o que são cisões e fusões, trabalho muito com cisões e fusões e quando me deparei com aquela cisão, por aí, logo o projeto de cisão, por volta de novembro de 2020, percebi que nós não estávamos perante uma verdadeira fusão. Isso quer que lhe diga, até estranhei que as entidades envolvidas pudessem fazer uma atrapalhada tão grosseira. Portanto, eu desse ponto de vista nunca tive qualquer dúvida relativamente a isso, como também nunca tive qualquer dúvida sobre a inexistência do crime de fraude fiscal. Porque, repare, se a operação, nós para estarmos perante um crime de fraude fiscal, teria que esta operação ter sido feita pela EDP, às escondidas, à socapa, sem que ninguém soubesse. Ora, se bateram à porta do ministro Matos Fernandes, se lhe disseram como é que eles iam fazer a operação, e se o ministro Matos Fernandes a autorizou, naturalmente, que nós não podemos falar em simulação nem estarmos aqui às escondidas. Foi tudo às claras. E, aliás, é no facto de isso ter sido às claras e ser tão evidente, é que nos deixa também, de alguma maneira, perplexos.
de quanto é do conhecimento público também, há uma investigação à parte que está a avaliar também esse procedimento dos intervenientes nessa autorização. Portanto, o processo ainda não acabou. O que é que está mais na origem, digamos assim, deste processo e desta iniciativa contra a AT, em primeiro lugar, mas também contra os governos, em torno da cobrança de impostos às barragens? O movimento cívico é que arrasta os municípios? É o contrário? É um movimento conjunto? Há que dar aqui um cumprimento e, aliás, até também é um bom sinal para a vitalidade dos movimentos de cidadania no país. É um bom... O Movimento Cultural das Terras de Miranda, que eu integrei desde o início, foram os primeiros a apelar. E nós lembro-me que o primeiro grande resistente, para além do ministro Martins Fernandes e de toda a estrutura, houve, aliás, um dos elementos do movimento, uma figura relevante que teve até um processo disciplinar e houve outras consequências para pessoas do movimento, que agora aqui não interessa retratar. Refere-se ao Dr. José Maria Pires. Refiro-me ao Dr. José Maria Pires e, portanto, houve, digamos assim, uma espécie de mordaça que o Estado quis criar ao nível da administração central. Depois houve, ao nível da administração local, a presidência da Câmara, à época era do Dr. Artur Nunes, que até era do Partido Socialista também à época, e, portanto, os autarcas locais, naquela altura, puseram-se ao lado do governo e, portanto, foi a pressão do movimento que também depois originou mudanças ao nível depois das eleições autárquicas e, a partir daí, os autarcas fizeram desta também uma luta deles e empenharam-se e fizeram tudo aquilo que podiam fazer para deixar isto na agenda pública. Porque há aqui, verdadeiramente, também um ator que é muito importante em tudo isto e que está sempre esquecido, mas que eu aqui queria realçar. Se não fosse o papel independente e relevante da comunicação social, nós não estávamos aqui a falar disto de certeza absoluta. Portanto, a comunicação social foi, e aqui mostra qual é a importância e qual é a diferença entre a comunicação social que se rege por critérios e parâmetros e aquilo que nós temos de desinformação nas redes sociais, foi a comunicação social oficial que permitiu esta grande conquista dos contribuintes portugueses. Sem eles não seria possível. Portanto, há aqui uma nota que eu também queria deixar de muito orgulho pela comunicação social que nós temos. Muito bem. Dr. António Preto, muito obrigado por ter vindo aqui a explicar-nos tanto a gênese e as conclusões deste processo. Foi um prazer. Até uma próxima. Até à próxima. Dizer o que lemos é muitas vezes reconhecer o que somos. Ou melhor, o que gostamos de ler é muitas vezes o reflexo da nossa própria personalidade. Embora haja pessoas que leem tudo, ensaios, memórias, ficções, poesia, e outras que não leem nada. Seja como for, se é exagerado subscrever o diz-me o que lê e o dir-te-eis quem és, saber o que está a ler é sempre uma captura instantânea do nosso tempo. Por isso, o público lançou a iniciativa Fale-nos no seu livro favorito, e não só. No inquérito 5 minutos, diga-nos o que lê, como lê, o que compra e o que prefere ler. Veja o inquérito em www.publico.pt. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenha um excelente fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.